Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona a lâmpada que acende, apaga e controla a luminosidade, tá bom? Então você tem uma lâmpada de 100 watts que é ligada no neutro e na fase, que normalmente está lá dentro do quadro elétrico, e insere com o circuito da lâmpada, que é onde vai o interruptor. A gente vai colocar um varistor, tá? Um varistor, o nome do varistor é o que? Vari, de variar, variável, resistência, tá? Então a resistência variável insere com a lâmpada, tá bom? Então a lâmpada ela tem uma resistência, e nós vamos ver aqui o nosso triângulo, né? Em cima vai a tensão, embaixo vai a resistência e a corrente. Tá? Então nós temos uma lâmpada que ela tem uma resistência. Então a intensidade de corrente que vai circular aqui no nosso circuito I é igual a U sobre R, certo? Então a corrente que vai circular aqui, que vai sair aqui da fase, tá? Vai percorrer o circuito e vai chegar no neutro, tá? E vai fechar o circuito, tá? É a tensão de 127 volts, tá? Nossa lâmpada é de 110 volts, 127 volts, dividido pela resistência da lâmpada, R. Nesse caso aqui, no nosso caso, nós não sabemos a resistência da lâmpada, nós só temos a potência da lâmpada. Então nós vamos fazer o outro triângulo, tá? Vamos pegar P, que é a potência, U e I, tá? Então, nós temos a potência, né? E nós temos a tensão. Então nós vamos achar a corrente por esse segundo triângulo aqui. I é igual a P sobre U, tá? Depois vamos achar a resistência também. Potência 100 watts dividido por 127 volts, tá? Então você vai dividir isso daqui. Se fosse 100 por 100 era 1, tá? Então como é 127, tá? Eu vou chutar aqui, tá? Pra gente não perder muito tempo fazendo a conta. Vai dar uns 0,90. Depois você calcula aí. Ampere. Não chega a 1 ampere, tá? E o disjuntor aqui que a gente está colocando é de 5 amperes. E o fio que a gente vai usar aqui para controlar essa lâmpada vai ser de 1,5 milímetro, tá bom? Deixar um pouquinho de folga, que se acontece qualquer coisa, dá um curto-circuito, né? Qualquer coisa, alguém pegar um fio aqui sem querer aqui, vai sobrecarregar o circuito, tá? Então vai circular nessa malha aqui 0,90 amperes. A lâmpada, quando você dá o primeiro toque no manípulo aqui, ele faz tec, e dá um toquinho, ele faz tec, aí ele fecha o contato aqui, tá? Ele fecha o contato e coloca a lâmpada para funcionar, acendendo em luminosidade máxima, tá? Quando a lâmpada está acesa com luminosidade máxima, a corrente é 0,90 amperes, que é a potência máxima dividido pela tensão máxima da fonte, que é 127 volts. Nesse caso, o varistor não está tendo efeito nenhum na rede. Você pode ver, ó, ele fechou um contato aqui, mandou por aqui, ó, pelo fio, e a corrente circulou pelo circuito, chegou na lâmpada e fechou o circuito, tá? Então, toda a tensão está em cima da lâmpada. Os 127 volts está totalmente em cima da lâmpada. Não tem nenhuma queda de tensão em cima do varistor, que é uma variável resistência. Ele tem esse formato, tá? Por trás dele ele tem esse formato aqui, tá? E pela frente ele tem esse botão aqui, tá? Ele é colocado no lugar do interruptor para poder fazer a regulagem da intensidade da lâmpada. Então, quando você fecha o contato, só dá o toque, primeiro toque, a lâmpada acende, igual o sol no meio-dia. Então fica bem forte. Se você quiser controlar, agora vamos achar a resistência aqui, vai. I é igual a U sobre R, então a tensão vai ser 127 volts. A gente tem a corrente agora, né? Tem a corrente, então a gente vai pegar a tensão, dividir. Tem corrente, tem tensão, a gente acha a resistência. Resistência é U sobre I. Resistência é igual a U dividido por I. Tensão é 127 volts, dividido por 0,90 amperes, tá? Então vamos supor, se fosse 1 aqui, seria 127 ohms, tá? Então vamos supor que seja 127 dividido por 0,90,
vai dar aí uma resistência de, fazer a conta aqui rapidinho, vai, para não ficar muito bagunçado. 127 dividido por 0,90, rapidinho. 141,1 ohms, tá? Em cima dessa corrente que a gente achou aqui, tá? Que a gente chutou aqui, tá? Daria potência dividido pela 100 dividido por 127, tá? Então vamos ver aqui rapidinho também. 100 dividido por 127 dá 0,78, tá? 0,78 ampere, tá bom? Deu um pouco menos, 0,80, tá? Eu coloquei 0,90 aqui, tá bom? Mas vamos continuar mesmo assim, tá? Achamos a resistência da lâmpada. A lâmpada tem 141 ohms, tá? Mais ou menos. Com a resistência, com a corrente de 0,90 amperes, tá? E a resistência do varistor, nesse caso aqui, nesse caso aqui é nada. Então não tem nenhuma resistência. Então toda a corrente passa livre aqui pelo circuito, tá? Então nós temos a corrente, que é 0,78, nós adotamos 0,90, a resistência é de 141 ohms aproximadamente, tá? Se a gente calcular com a corrente certa, vai dar um pouco diferente. Nós temos a potência da lâmpada, que é 100 watts, né? E agora nós queremos diminuir um pouco a intensidade da lâmpada, tá? Vamos diminuir a intensidade, então vamos mexer aqui no varistor. Então essa setinha vai vir para cá, pela metade aqui, tá? Então vamos supor que agora tem 50 watts. A lâmpada tem 50 watts. E se a lâmpada tem 50 watts, então está acendendo só com 50 watts, o que significa? Que significa que a tensão de 127 volts, que antes estava toda aqui em cima da lâmpada, agora não tem 127 volts aqui, só tem a metade, tá? Então vai ser 127 volts dividido por 2, tá? Porque a metade vai ficar aqui e a metade vai ficar aqui. Então vai ficar 63,5 volts na lâmpada. Antes tinha 127, agora só tem 63,5 volts. E os outros 63,5 tá no resistor. Ficou aqui em cima uma queda de tensão, tá dissipando potência aqui. Então a lâmpada agora tem 50 watts e o varistor também está com 50 watts, tá? E a corrente que agora que nós calculamos aqui, que é 0,80, tá? Vamos colocar 0,80, 0,90, mais ou menos, tá? Só pra gente ter. Vai ficar aqui em cima da lâmpada metade, então se a gente 0,90, agora vai ficar 0,45 ampere. E aqui vai ficar 0,45 amperes. Mesma corrente. Corrente no circuito em série é a mesma. Então antes a corrente estava 0,90, né? Então 0,90 era a corrente total. E agora a corrente diminuiu pela metade e a lâmpada acendeu 50% só, 50 watts. A lâmpada está acesa em 50 watts, a resistência está consumindo 50 watts e a corrente está passando aqui agora é 0,45 amperes. Então pela lei de Kirchhoff, acho que é assim, num circuito em série, a corrente é a mesma e a tensão se divide. Então quer dizer que a corrente agora é 0,45 e a tensão ficou 63 volts aqui e 63 volts aqui. Se você somar os dois, vai dar os 127 da fonte, tá? Então a corrente, quando você coloca a resistência, a corrente não dificulta a passagem da corrente elétrica, tá? Então a dificuldade da passagem da corrente elétrica é a resistência. Então a lâmpada já tem uma resistência de 141 ohms. Com mais resistência em série, que é a metade
da resistência da lâmpada, que vai ser mais ou menos 50, 70 ohms, mais ou menos, nessa hora aqui, nessa hora, tá? 70 ohms, mais ou menos, vamos supor assim. Então, a resistência da lâmpada mais a resistência do varistor, que é 70 ohms, vamos supor assim, tá? Vai dar 170, 211 ohms. Então a resistência aumentou. Então quando aumenta a resistência, a corrente diminui, porque a corrente encontra muito mais resistência. E quando a lâmpada estiver apagada, vai ser o seguinte: eu vou colocar toda a resistência aqui, ó. Então o que vai acontecer? Quando colocar muita resistência, total resistência, o que acontece? A lâmpada, ela apaga, quase que apaga, ela fica só uma brasinha aqui, ó, tá? Por quê? Porque a resistência está muito alta. Então a resistência máxima, a corrente é mínima. Muita resistência, pouca corrente. Muita queda de tensão em cima do varistor. Depois você volta o manípulo voltando, a lâmpada começa a acender forte. A lâmpada começa a acender forte, você começa a diminuir a resistência do varistor. Então você começa a liberar o fluxo de corrente no circuito. Então começa a fluir mais corrente, passar mais corrente. Aí quando você vem voltando mais, a lâmpada começa a acender mais forte. De 50 watts para 60, 70, 80, 90 até 100%. Então quer dizer que você voltou para resistência zero. Zero resistência. Tá? Então aí flui com 127 volts, total tensão em cima da lâmpada, nenhuma tensão no varistor, corrente máxima, resistência mínima, zero no varistor, somente tem a resistência da lâmpada. Então a lâmpada acende forte. Se você quiser desligar, você dá mais um toque, ele abre essa chavinha aqui, aí o botão desliga. Então, se você quiser ligar de novo, você liga, ele fecha o contato sem resistência nenhuma, tá? Aí você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Então, a resistência em série é o varistor, variável resistência, que diminui a corrente ou aumenta a corrente de acordo com a quantidade de resistência que você coloca no circuito, tá? E a tensão vai ser zero quando a resistência for zero. Quando a lâmpada estiver bem fraquinha, a queda de tensão aqui vai ser máxima, 127 volts. Vamos supor assim, tá? Tensão máxima aqui, vai ter muita queda de tensão aqui, vai travar aqui quase a corrente, tá? Então o varistor vai acender igual uma brasinha aqui. Aí você vai abrir um pouquinho, vai abrindo, aí vai acendendo forte. Porque você vai tirando a resistência, vai diminuindo a queda de tensão em cima do varistor, tá? Embora que você está mexendo com três coisas aqui: corrente no varistor, queda de tensão no varistor, corrente no varistor e potência no varistor. Quatro coisas. Então você tem que entender o circuito, como que o circuito funciona. Como a corrente circula muito, tem pouca resistência. Quando a corrente circula pouco, tem muita resistência. Quando circula muita corrente, tem zero potência. Quando circula pouca corrente, tem muita potência aqui. Está dissipando muita potência lá no varistor. A corrente não consegue circular, ela está travada pela resistência da lâmpada e do varistor, que está em série, tá? Então isso daí cria uma resistência ou uma não resistência, tá? Então a lâmpada vai acender forte ou fraco de acordo com a quantidade de resistência que você coloca no circuito. A corrente do circuito é a mesma em todos os pontos. Então a corrente que circula na lâmpada é a mesma corrente que circula no varistor. A queda de tensão no varistor vai ser diferente, porque ele varia. Quanto mais resistência, mais queda de tensão. Quanto menos resistência, menor queda de tensão, pela lei de Kirchhoff, tá? Então você aprendeu aqui. Mais uma coisa que eu queria falar aqui antes: você tem que ter o curso de NR10 para você mexer com isso. Você tem que usar bota de segurança, bota de eletricista, desligar todas as chaves, os disjuntores na hora de mexer, não encostar em nada quando você estiver mexendo, de preferência você tá em cima de uma base de madeira, e tocar nos fios, de preferência com a mão direita, tá? Porque seu coração fica do lado esquerdo, você pode sofrer um choque elétrico. E se você mexe com a mão direita nos fios elétricos, você tem uma chance de sobreviver caso você encoste aí por um acidente, tá bom? Então, boa sorte aí, espero que você tenha conseguido entender
Aí qualquer coisa você volta o vídeo, dá uma pausada, você para pensar, né? Tenho certeza que você vai conseguir entender. Tchau, tchau.